Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com o Evangelho, essa assistência espiritual que nós podemos participar à distância, no horário marcado pelo Selfie, terça-feira às 20 horas, ou em qualquer horário que vocês tiverem disponibilidade. Com certeza, como já está escrito na introdução da nossa assistência, qualquer horário que nós participarmos, se o nosso coração estiver unido a Deus, abrindo em fé, em confiança, com certeza nós teremos a companhia desses benfeitores. Então, antes das nossas reflexões de hoje, nós vamos nos unindo a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual aqui do Self, para juntos buscarmos o fortalecimento, o equilíbrio, a luz que nós precisamos para conseguirmos compreender os ensinamentos de Jesus e assim, após as reflexões, partirmos para o passe virtual. E assim, queridos amigos, nós vamos nesse instante nos unindo ao nosso mentor individual, esse amigo querido que nós temos ao nosso lado, que nos orienta, que nos conduz no bem, que nos dá a força que nós necessitamos durante toda essa nossa existência terrestre. Esse amigo designado pelo nosso Pai Criador para nos servir de apoio a esta encarnação. Nos unimos benfeitores espirituais que trabalham nessa assistência, que já estão se aproximando de nós, chegando ao local onde nós estivermos, o nosso lar, até no local de trabalho, onde no intervalo nós conseguimos parar para ouvir essa assistência, num leito de hospital, enfim, que onde nós estivermos, que o nosso pensamento esteja unido a Deus e unido a essa equipe, acolhendo esses amigos queridos com toda a nossa gratidão e o nosso amor. E juntos nós vamos nos unindo a Jesus, o nosso Mestre amado. Jesus querido, que nós possamos aprender a te amar, a te seguir, a te servir, que possamos compreender que os seus ensinamentos são a nossa bússola, a nossa tábua de salvação, o caminho para encontrarmos a paz, o equilíbrio e a felicidade. Que nós possamos nos fortalecer, Jesus, nos empenhar no aprendizado, na prática do bem, e assim, cada vez mais, vencermos as dificuldades, desenvolvermos as nossas qualidades e sermos melhores. Jesus querido, que junto dos teus mensageiros, que junto de todos esses amigos abnegados que estão aqui ao nosso lado, nós possamos chegar em pensamento a Deus, o nosso Pai. Ainda tão difícil de nós compreendermos, mas já acreditamos que é o nosso Pai, a fonte do amor, a fonte da vida, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, crescendo, aprendendo, superando e nos desenvolvendo. Pai querido, que o teu amor, que a tua luz nos ilumine, que nós possamos aprender a vencer os desafios, a superar as dificuldades, tendo essa força, essa fé absoluta, Pai, no teu amor, na tua luz, em Jesus, o nosso irmão maior, que o Senhor permitiu que viesse até nós para nos trazer o alento, nos trazer a mensagem de que o Senhor é amor, de que o Senhor está ao nosso lado, de que a sua providência não nos abandona. Pai querido, que possamos hoje recebermos tudo que nós necessitamos e assim, unidos, formando um só grupo de encarnados e desencarnados, buscando, Pai, o teu amor, a tua luz e as tuas bênçãos, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, meus queridos, e como nós já iniciamos na preparação, nós vamos refletir um pouquinho sobre a ajuda divina, um tema que nos inspira a confiar no amparo espiritual que nós recebemos, especialmente nos momentos mais desafiadores da nossa existência. Jesus nos ensinou que Deus é um pai de amor, um pai justo, um pai misericordioso. Numa época onde acreditávamos que Deus era a justiça, mas uma justiça tão rigorosa, uma justiça até impiedosa, uma justiça que castigava. E Jesus veio nos mostrar que sim, que existe a justiça, mas que Deus é Pai e que Deus não permite com que nada de mal aconteça a nenhum de nós. Mas existem leis que devem ser seguidas e quando não são seguidas, elas acarretam consequências e que a dor, o sofrimento são consequências do não cumprimento das leis divinas. Então, Jesus sempre mostrou: confia, faça o bem, não erre mais, faça o melhor que você puder, porque aí sim você conquistará o reino dos céus. Então Jesus sempre mostrou a presença de Deus em nossa vida, que a justiça, que a ajuda de Deus nunca, nunca falta. Mas nós então acreditamos em Deus. Acreditamos que Deus nos ampara constantemente. E nós precisamos pensar que esse amparo, na verdade, nem sempre se apresenta exatamente da maneira como nós esperamos. E muitas vezes nós ainda confundimos essa ajuda divina com aquela satisfação imediata dos nossos desejos, ou com a solução instantânea dos nossos problemas. E não é assim. Nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que vai fazer bem para nós naquele momento. Nem sempre a satisfação imediata vai ter a solução realmente definitiva para aquilo que nós precisamos aprender. Então, nós não podemos esperar que Deus nos satisfaça imediatamente, ou que resolva, ou faça tudo por nós, porque não é assim que acontece. A justiça divina, a ajuda divina, sim, está sempre disponível, mas ela exige de nós a iniciativa de buscar, de nos esforçarmos por merecê-la, porque Deus não dá para nós tudo de mão beijada. Se nós sabemos que nós não devemos fazer isso para os nossos filhos, para que eles não fiquem pessoas sem iniciativa, sem valorizar nada, Deus, que é muito mais sábio, também quer que nós desenvolvamos as nossas capacidades, que as nossas experiências possam nos fazer crescer em mérito e nós vamos atingindo aquela sabedoria necessária. Por isso, Ele, nosso Pai de amor, de bondade, nos oferece aquilo que nós realmente precisamos, o que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual. E nós devemos lembrar que Deus nos criou livre para escolher o caminho que nós desejarmos. Então, consequentemente, nós somos responsáveis pelas consequências de nossas ações. A ajuda divina jamais vai anular as nossas responsabilidades. Muito pelo contrário, essa ajuda ela vai nos estimular a agir de forma consciente. Foi isso que Jesus quis fazer o tempo todo, fazendo com que as pessoas pensassem naquilo que elas estavam fazendo. Quando ele dizia, tua fé te curou,
vá e não peques mais, vá e não erres mais para que não te aconteça algo pior. O que que ele estava querendo dizer? Olha, presta atenção, que tudo que está se acontecendo não é castigo divino, é consequência das suas atitudes. Então veja, procura pensar, procura agir de uma maneira melhor, porque assim consequências não serão tão dolorosas. Então, o Pai nos oferece, não é, sempre essas oportunidades para nós melhorarmos, para nós crescermos. E nós, com esse livre-arbítrio, podemos ou não aceitar essas sugestões que nos são dadas pelo nosso mentor individual, que é aquele espírito amigo que está sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos conduzindo, que aceitou essa incumbência divina a estar conosco desde o momento em que nós encarnamos aqui, até o momento do nosso retorno à pátria espiritual, nos auxiliando no cumprimento das propostas dessa encarnação. Mas nós podemos ou não acatar as suas sugestões, porque são sugestões, porque nós somos aqueles que iremos fazer aquilo que nós desejamos. Então, nós já sabemos hoje que nós não devemos beber, que não devemos fumar, que não devemos falar mal, porque isso ocasiona problemas no nosso corpo físico, na nossa estrutura como ser divinos. A ciência já nos mostra isso. Mas se nós quisermos fazer tudo isso, nós podemos, porém, iremos arcar com as consequências de uns danos no nosso corpo físico, de danos no nosso corpo espiritual. Esses benfeitores nos orientam a isso. A medicina nos orienta a isso. Mas nós fazemos aquilo que nós acharmos mais conveniente. E nós temos também, além desses benfeitores amigos que nos inspiram esses bons pensamentos, que nos inspiram, nos aconselham aquilo que é melhor de fazer, nós temos a nossa intuição, que muitas vezes funciona como a voz de Deus nos orientando, não é? Então, nós temos os bons espíritos que nos inspiram, que nos protegem, que são esses emissários do Criador, sempre prontos a nos auxiliar. Então, o nosso mentor individual, mais uma série de amigos queridos que estão prontos para nos ajudar, desde que nós estejamos abertos à sua influência. Então, quando nós queremos, nós vamos sim poder receber ajuda. E vamos então fazer a nossa força para conseguir enxergar e acatar, não é, essas sugestões como algo que realmente que será benéfico. Então essa ajuda divina se manifesta sempre ao nosso redor. E muitas vezes ela não vai chegar apenas através dessa inspiração que nós vamos ter, desse algo que vem, não é, dessa nossa intuição, mas muitas vezes a ajuda também vem através do próximo, através de uma palavra amiga, de um gesto de carinho, ou até mesmo de uma correção fraterna que vai nos chamar a atenção para algo que nós não estamos fazendo adequadamente. Então veja quantos instrumentos de Deus para nos ajudar que nós temos. Então, para isso é fundamental que nós estejamos abertos a essas oportunidades também de sermos instrumento da ajuda de Deus na vida dos outros, porque nós seremos ajudados e também ajudaremos. Mas como isso pode acontecer? Como nós podemos perceber essa ajuda? Como nós podemos estar atento que essa ajuda realmente está ao nosso lado? Então, como sintonizar com essa fonte divina, que é essa fonte inesgotável de ajuda e de amor? E nós vamos mais uma vez recorrer a Jesus. E é essa passagem quando Jesus diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Batei a porta e a porta se abrirá para vocês. Busca que vocês acharão. Nós temos essas explicações no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. E quando nós vamos encontrar nesse capítulo todas as explicações referentes a essa passagem, buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará, nós vamos compreendendo que tudo isso faz parte desse impulso de nós buscarmos essa ajuda.
do sentimento que nasce da fé. E que a fé, que é essa confiança que nós temos em Deus, confiança que nós temos na nossa força, na nossa capacidade também, ela não é algo passivo, mas, na verdade, a fé, que é esse instrumento para nós nos sintonizarmos com o divino, é uma atitude ativa, é uma parceria que nós fazemos com Deus. Olha que coisa linda, é uma parceria. E quando nós damos o primeiro passo, Deus nos ampara e nos fortalece para seguir adiante. Então, muitas vezes, quando nós enfrentamos dificuldades que parecem insuperáveis, quando a dor é tamanha que nós parecemos que vamos sucumbir, nós podemos ter certeza que são exatamente nesses momentos que o socorro de Deus e dos amigos espirituais se faz presente. E para ilustrar essa reflexão, eu vou compartilhar com vocês uma história que nos ensina sobre o poder da fé e da confiança na providência divina. Essa história fala de um homem que morava num vilarejozinho, num lugar bastante pacato, cercado por montanhas. E nesse vilarejo morava um homem numa fazenda e ele se chamava José. José era muito trabalhador, simples e tinha sua vida difícil. Acordava cedo, trabalhava bastante no campo para conseguir dar o sustento para sua família. Mas por conta das intempéries, não é, da seca, ele estava passando por uma grave crise financeira. A colheita dele havia sido destruída e ele não sabia mais como sustentar sua família. E claro que isso leva a uma angústia muito grande, a um desespero. E ele então todos os dias orava com toda a sua força, pedindo ajuda a Deus. E certo dia, quando ele estava caminhando por um bosque que havia nas proximidades da sua casa, em direção à cidade, ele que saía ali para refletir, onde ele sentia que ali no meio da natureza ele estaria em contato maior com Deus, José encontrou um senhor sentado ali em uma pedra. E ele observou aquele senhor que tinha os olhos tão serenos, e quando trocaram seu olhar, aquele sorriso acolhedor parecia que abraçava o José. E sem saber por quê, José se sentiu tão atraído por ele que se aproximou, sentou a seu lado e, quando ele menos percebeu, ele estava desabafando, compartilhando a sua angústia com aquele desconhecido. Mas aquele senhor inspirava tanta confiança, tanto acolhimento, e ouvia com tanta atenção aquilo que José estava falando, que ele foi se sentindo cada vez mais à vontade e acolhido. E ao terminar a sua narrativa, o velho disse: "Oh, meu amigo, confia na providência divina. Quando você se abre para Deus, Ele encontra muitas maneiras de te ajudar. Mas lembre-se, Deus ajuda, mas ajuda muitas vezes pode vir de uma maneira que você nem esperava." Na verdade, ele não entendeu direito o que aquele homem queria dizer, mas ele se sentiu de alguma maneira tão confortado que se despediu e seguiu seu caminho. Ao voltar para casa, ele encontrou uma carta ali na sua porta. Era um convite para trabalhar na construção de uma ponte que ligaria a sua cidade, a sua vilazinha, na verdade, à cidade vizinha, que era uma cidade mais próspera. E apesar de nunca ter trabalhado como um construtor, José aceitou a oportunidade. Ele foi até lá e perguntou que se mesmo sem experiência alguma ele poderia receber o emprego, e eles disseram que a mão de obra ali estava muito escassa, então que eles iriam treinar as pessoas de boa vontade. Então, ele acabou sendo empregado. E embora aquele emprego totalmente inesperado, era a resposta que ele tanto buscava. Porque durante o trabalho na ponte, José aprendeu novas habilidades
e ao final da obra foi recompensado com aquele pagamento justo que permitiu que ele sustentasse a família. Além disso, ele fez muitos amigos. E quando a ponte ficou pronta, ele transformou a vida da comunidade, porque aquele transporte ficou mais próximo, tudo ficou mais rápido, permitindo o comércio, a troca de recursos com maior facilidade, e aquilo ajudou muitas famílias. Mas principalmente aquele episódio transformou José, que aprendeu a confiar mais em Deus, em si mesmos, e a ver que quando nós estamos abertos às oportunidades, nós devemos não colocar obstáculos, mas ir em frente, porque pode ser a resposta às nossas orações. Então, essa história nos mostra que a ajuda que recebemos de Deus, que essa ajuda divina, nem sempre se manifesta de maneira direta ou milagrosa. Que Deus iria mandar a chuva e que ali, numa passe de mágica, tudo iria florescer, tudo iria ser reconstruído. Não, não é? Muitas vezes Deus age por meio de situações e pessoas que Ele coloca em nossos caminhos. Então, cabe a cada um de nós estarmos atentos aos sinais e abertos para as oportunidades que surgem, mesmo que elas pareçam inesperadas ou desafiadoras. Porque Deus, em sua infinita bondade, jamais nos deixa desamparados. Deus nos ama, somos seus filhos, e mesmo aqueles que cometem as maiores atrocidades, Deus está ali, porque Deus sabe que aquele momento que ele está tão cruel, tão mal, tão longe das leis divinas, é momentâneo, porque ali tem um filho que Deus criou e que um dia ele abrirá o seu coração. Então, meus queridos, nós somos constantemente inspirados, mesmo que nós nem percebamos, a buscar caminhos de crescimento e de superação. Vamos começar a enxergar as oportunidades, as dificuldades, na verdade, como oportunidades de crescimento, oportunidades para nós aprendermos a fortalecer a nossa fé, a esperança, a vontade, a humildade. Quando nós aprendemos a ter essa parceria com Deus, nós vamos aprendendo a encontrar essa força que nós temos em nós, a encontrar o direcionamento para a nossa vida. Porque Deus vai preencher a nossa vida de sentido. Deus vai nos mostrar que as dificuldades não são castigos, são oportunidades de crescer. Ah, mas a minha vida é uma dificuldade atrás da outra, não melhora nunca. Nós não sabemos o porquê de tudo isso. Mas então vamos pedir a Deus, me ajuda a aceitar e a vencer tudo isso para um dia eu compreender. Mas se isso está acontecendo, me dê força para eu não sucumbir. Então, em nosso dia a dia, nós podemos adotar hábitos para nos ajudar a manter essa conexão com Deus, a manter essa conexão com seus emissários e a manter essa ajuda nesses momentos ainda que parece que nunca passam. Então, como nós vimos no começo dessa história, o que foi que José fez? Orou. Então, a oração, essa oração com fervor, não é nos unir a Deus. Jesus já nos ensinou que a prece é um recurso poderoso para nos conectarmos com essa ajuda divina. E quando nós oramos com fé, com sinceridade, quando nós elevamos o nosso pensamento, nós criamos uma ponte entre nós e as esferas superiores. E nesse momento nós encontramos a paz, nós encontramos a força necessária para enfrentar os desafios. Quando nós oramos, nós acalmamos a nossa mente, nós abrimos espaço para ouvir essas inspirações do alto. Nós nos conectamos assim então com Deus, com os bons espíritos, e nós sentimos que nós não estamos sozinhos, porque nós contamos sim com ajuda para enfrentarmos tudo o que for necessário. E assim nós vamos para o segundo passo. Com essa força, com essa conexão,
nós vamos ter a coragem de agirmos. Porque muitas vezes a resposta divina exige de cada um de nós uma ação concreta. Veja José. O José teve uma carta convocando para um trabalho. Se ele falasse, eu não vou lá porque eu sou agricultor, eu não sei o que fazer, ele iria estar desperdiçando aquela oportunidade. Então vamos ter coragem. Ora, quem sabe isso não pode ser a minha ajuda? O não eu já tenho, eu vou tentar. Então nós não podemos ter medo de sair da nossa zona de conforto. E como é difícil nós sairmos da zona de conforto, porque mesmo que nós estejamos sofrendo muito, nós ainda temos medo ainda do que está para acontecer. Então melhor é sofrer com o que conhece do que com o desconhecido. Mas não, nós temos que ter essa coragem, porque às vezes a dor do levantar é que vai nos levar à cura. Então, meus queridos, vamos ter determinação, vamos ter coragem, vamos ter certeza de que nós não estamos sozinhos, que benfeitores espirituais estão ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando, nos inspirando. Tem eu não sei como que fala, né? Mas uma citação, um fato aí, que fala que tinha um cachorro que estava ali num canto, ele chorava, chorava, chorava. E uma pessoa perguntou: por que que esse cachorro chora tanto? E o outro respondeu: ele chora porque tem um espinho estranhado na sua carne. Ora, mas por que ele não levanta se dói tanto? Por quê? Porque ainda não deve ter doído tanto. Porque quando doer demais, ele vai ter coragem para levantar. Então, muitas vezes nós esperamos aquele espinho cravar de uma maneira que causa uma cicatriz tão intensa, uma dor tão profunda, quando se nós agirmos antes, nós podemos então ter consequências menos desagradáveis. Então, vamos ter perceber isso, né? Olhar ao nosso redor, ver a ajuda e olhar para nós e ter essa força, esse impulso de agir. Então, veja, é importante nós estarmos atentos também, não é? A olhar ao nosso redor, a reconhecer esses sinais que vêm de Deus, estarmos atentos às pessoas, às circunstâncias que surgem em nosso caminho, porque, como nós já vimos, a ajuda divina pode vir disfarçada em pequenas oportunidades, em encontros inesperados. Então, veja como nós precisamos estar com a mente aberta. E já que estamos dando exemplo, tem uma outra historinha que fala de um homem que estava navegando quando o seu pequeno bote virou. E ele estava ali em alto mar, e após aquelas ondas revoltas ali passando, ele conseguiu ali, não é? Nadar, nadar e boiar. E ele era muito confiante em Deus. E ele pedia com todas as suas forças aquela ajuda para que Deus mandasse a salvação. Ele tinha certeza que ele não ia morrer ali afogado, porque Deus iria mandar a ajuda que ele precisava. E em meio ali, boiando, boiando, ele não tinha nada para se amparar. Ele orava, 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 orava. Quando ali ele já estava sentindo que as suas forças já estavam diminuindo, apareceu um barco. E nesse barco eles disseram: meu amigo, olhe, pegue a boia. Nós não podemos nos aproximar muito, porque a água, né, que vai ali fazer ali, o movimento das águas da hélice podem te causar um acidente, mas pegue a boia, pegue a boia. E jogava a boia e ele não pegava, jogava a boia e ele não pegava. E não pegava de jeito nenhum aquela boia, até que veio uma onda e suas forças se esvaíram e ele sumiu. Aí ele acorda. Quando ele acordou, ele estava no plano espiritual e percebeu então que tinha morrido. E ficou extremamente decepcionado. Como eu posso ter morrido? Eu sempre fui um homem tão confiante. Eu orei com todas as minhas forças. Eu pedi a força a Deus. Eu pedi ajuda, que Deus me salvasse. Eu falava o tempo todo: Deus me ajuda, Deus me ajuda, você pode me salvar. E como Deus não me salvou?
Como ele me abandonou no momento que eu mais precisava? E aí, os amigos que estavam lá ao seu redor, o seu anjo apareceu e disse: Como Deus não te ajudou? Nós estávamos ali o tempo todo te dando coragem e bom ânimo para você esperar a ajuda chegar. Conseguimos colocar no pensamento daquele barco para que desviasse a rota, para que fosse até você para te salvar. Jogou o bote salva-vidas e você não pegou. Deus se manifestou ali através daquela boia e você não aceitou. E ele disse: eu achei que Deus fosse aparecer e me pegar e me salvar. Ora, é uma alegoria, né? Lembrei. Nessa alegoria, nós vamos vendo também exatamente o que acontece, como se processa essa ajuda divina. Só que, diferente do José, ele não estava com olhos para ver. Então, vamos ter olhos para ver, não é? E principalmente, mesmo diante de toda a situação difícil, algo que também é bastante desafiador para todos nós é cultivar a gratidão. E hoje a ciência já comprovou os benefícios de sermos gratos. O espírito Joana de Ângeles, que envia vários livros e orientações através do médium Divaldo Franco, fala demais sobre a importância da gratidão, porque ao sermos gratos, nós movimentamos energias benéficas intensas que nos fortalecem e nos ajudam a superar muitas coisas. Então, vamos agradecer pelas bênçãos recebidas. E o mais difícil, agradecer pelas dificuldades, porque mesmo que ainda não compreendamos plenamente os desígnios divinos, a gratidão vai fortalecer a nossa fé e vai ajudar-nos a enxergar a vida com mais esperança e a enxergar essa ajuda que pode estar ao nosso redor. Muitas vezes, situações que vão fazer com que nós realmente, se eu sou um agricultor no caso, para uma área completamente diferente, onde também nós iremos encontrar muito aprendizado e a recompensa. Então, meus amigos queridos, a ajuda divina está sempre ao nosso alcance, mas vamos abrir o coração para recebê-la. O nosso papel é esse: cultivar a fé, o esforço, a vigilância para sintonizarmos com essa energia negativa, com essa energia divina, para nós nos tornarmos também esses instrumentos do amor e da caridade. Então, Deus sim está presente em nossas vidas sempre, presente através das suas leis universais, presente através da nossa intuição, dos bons espíritos, das pessoas ao nosso redor. Então, nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos desamparados. E Jesus mesmo já disse que nunca, nunca nos abandonaria. Então vamos fazer isso, orar, acreditar, agir e confiar. Porque assim como José encontrou na construção da ponte a solução para seus problemas, que nós também possamos reconhecer as oportunidades que a vida nos oferece como essa expressão do amor divino. Que nós possamos nos lembrar quando Jesus disse: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, que eu vos aliviarei. O que significa isso? Esse agir, essa movimentação, é sair do lugar comum e encontrar algo. É fácil? Não é, mas nós podemos ter certeza que muitas vezes a dificuldade é o exercício para que nós saiamos de um lugar e para outro, para que saiamos da estagnação e comecemos novamente a caminhar. Então, meus queridos, que a confiança em Deus nos guie e nos fortaleça hoje e sempre. E que nós possamos, assim, agradecer pela presença constante de Deus em nossa vida e que Deus possa dar a cada um de nós essa fé necessária para nós confiarmos sempre no seu amparo, que nós possamos ter essa coragem para agir em harmonia e de acordo com a vontade de Deus, que nós possamos ter a lucidez para tomarmos essas decisões mais adequadas, que nós possamos estudar o Evangelho de Jesus, estudar o funcionamento das leis divinas, para agirmos assim de acordo com as leis, colhermos bons frutos da nossa plantação, que nós possamos ser instrumentos da ajuda de Deus para a nossa própria vida e para a vida dos nossos irmãos.
Que Jesus possa iluminar todos nós e que nós tenhamos sempre muita paz. E agora nós vamos exercitando essa capacidade que nós temos de auxiliar aquele que está ao nosso redor. E a vibração é um exercício de caridade, um exercício de amor para nós mesmos e ao próximo. Porque vibrar é sentir que de nosso coração, que de nossa mente, vibram aquelas energias intensas. Tudo é vibração nesse universo. E o amor vibra numa frequência que é capaz de destruir a negatividade, que é capaz de restabelecer a esperança, de restabelecer a coragem, o bom ânimo, a fé e de levar saúde. E todos nós temos essa capacidade. Então agora nós vamos fechar os nossos olhos e sentirmos que todo esse sentimento de amor que nós temos em nós, que toda essa capacidade que nós temos de, de ajudarmos, de servirmos, de sermos úteis, nós vamos entregando nas mãos de Jesus. Nós vamos sentindo que essa energia poderosa parte de nós, comandada pela nossa vontade, porque nós queremos ajudar, nós queremos servir. Então nós vamos, meus amigos queridos, oferecendo a Jesus tudo de melhor que nós temos de nós, para que tudo isso possa envolver este planeta abençoado, essa terra querida que nos acolhe, que nos serve de escola, de hospital, que nós possamos ter paz, que os países em guerra possam encontrar a paz, que esses dirigentes possam despertar para sua responsabilidade e desistir dessas intenções e feitos tão contrários à lei de Deus e à paz. Vamos levar a nossa solidariedade, a nossa vibração de acolhimento a essas pessoas que perderam tudo nas guerras, que tiveram que sair dos seus países, que estão refugiadas. Que elas encontrem pessoas que as ajudem, que elas tenham esperança e que possam refazer as suas vidas. Vibremos pelos todos os grupos de ajuda humanitária, que todos esses trabalhadores do bem possam perseverar, possam encontrar meios de chegar a essas pessoas necessitadas, aos famintos, aos sem teto, aos sem ajuda médica. Que nós possamos também sermos esses instrumentos e colaborarmos com pessoas necessitadas, com instituições, enfim, que nós possamos, mesmo não tendo aquilo que doar de material, que possamos doar um olhar, uma palavra, um abraço. Vamos vibrar saúde para todos os doentes, para que eles possam ser beneficiados por esses fluidos benéficos e que eles recebam um lenitivo para as suas dores, que eles possam, Senhor, encontrar a cura necessária. Mas se a cura do físico não for permitida, que haja a cura do espírito, Senhor, que possam se curar daquilo que originou essa doença na carne, que possam ter bom ânimo, que possam ter coragem, que possam ter resignação e receber o que necessitam para passar por esse aprendizado. Aqueles, Senhor, que passam por doenças incuráveis em fase terminal, que sejam acolhidos por todo o seu amor, Jesus, e que possam ter o lenitivo para esse momento. Aqueles que passam por momentos de cirurgia, que se encontram em centros cirúrgicos, que recebam toda a ajuda que necessitam, que todos os médicos estejam sendo inspirados pelas equipes espirituais, que possam fazer a intervenção cirúrgica da melhor maneira possível, Senhor, ajudando a recuperação de todos aqueles que se colocaram nas mãos desses profissionais. Vibrando, Jesus, por aqueles que retornaram à pátria espiritual, que sejam acolhidos, Senhor, nos seus braços, que possam retornar ao verdadeiro lar, sentindo o acolhimento,
a aceitação e a continuidade da vida. E aos parentes que ficaram, que tenham o consolo da fé, Senhor, da certeza de que a separação nunca é para sempre, que é momentânea, que mesmo que essa separação foi repentina, ou que foi tão trágica, Senhor, que nós tenhamos a certeza absoluta do seu amparo, que nos dará força para nos encontrarmos um dia. Jesus, que nesse instante essas boas energias envolvam todos os lares do nosso planeta, para que haja tolerância, para que haja paz, para que haja fraternidade nas famílias, especialmente aquelas famílias que vivem em tantos atritos, em desentendimentos e brigas. Que a tua luz, Jesus, possa adentrar todos esses corações. Que os teus ensinamentos, Jesus, adentrem todos os lares, levando a união e a fraternidade. Que os ensinamentos das leis divinas possam chegar através de todas as crenças, Senhor. E que nós possamos aprender a viver de acordo com essas leis, Mestre Jesus. E assim sermos pessoas melhores e construirmos um mundo de amor, de paz, de perdão. Jesus querido, que o nosso lar receba também a tua visita e essas vibrações. Que todos os ambientes da nossa casa estejam envoltos nesta paz, na harmonia. Que os nossos familiares sejam beneficiados pelo teu amor, Jesus. Que o nosso lar seja esse lar de luz, de amor e de paz, onde todos possamos aprender a viver as dificuldades, a aceitar e a tolerar. Jesus querido, que o leito de dor, que o leito de hospital, que algum irmãozinho possa estar ouvindo essa assistência, se inunde também dessas luzes benéficas, que todos esses fluidos salutares possam atingir esses irmãozinhos, envolvendo os médicos, os enfermeiros, toda a equipe que trabalha nesses hospitais, dando fortalecimento, sustentação para que todos trabalhem, Senhor, e sejam sempre iluminados. E agora, Jesus querido, que nós possamos nos voltar para nós mesmos, que nesse instante a água que nós deixamos para ser fluidificada possa se transformar naquilo que nós precisarmos, que ao bebermos essa água possa chegar até os nossos órgãos, levando aquilo que irá restaurar a nossa saúde, fortalecer o nosso espírito e a nossa mente. Assim como esses fluidos benéficos que estão sendo depositados sobre nós. Porque passe é transmissão de fluidos benéficos. Esses fluidos que estão sendo direcionados por essa equipe espiritual a cada um de nós. Vai sendo distribuído desde o alto da nossa cabeça, passando pelos ombros, braços, descendo pelos tronco, pernas e pés. E assim desde o alto da cabeça até os pés. Essa chuva, como se fossem pétalas coloridas, brilhantes e luminosas, vão tocando o nosso corpo espiritual, tocando agora o nosso corpo físico. E assimilando, o nosso corpo vai assimilando esses fluidos, que vão sendo absorvidos por todas as nossas células espirituais e materiais, harmonizando, equilibrando e fortalecendo todo o funcionamento do nosso corpo físico, abastecendo a nossa alma, abastecendo a nossa mente de pensamentos positivos. Aqueles pontos onde nós tivermos maior deficiência, vão recebendo aquela atenção maior desses amigos espirituais. E nós vamos vendo as células doentes se transformando em células saudáveis. Tudo aquilo que for desequilíbrio e doença vai diminuindo, diminuindo até sumir. E assim, gradativamente, com toda essa ajuda
das energias espirituais, com toda a ajuda dos medicamentos da terra, com a ajuda do nosso pensamento positivo, do nosso comando mental, de que tudo irá acontecer da melhor maneira, de que tudo irá dar certo, de que esses medicamentos são bênçãos e de que eles estão agindo da melhor maneira possível em nós, de que todos esses fluidos estão vindo até nós pela bondade de Deus e de que nós somos merecedores dessa ajuda. Com certeza, essa atitude potencializa a ação de todos os fluidos benéficos que nós recebemos, assim, à distância, e também quando nós estivermos recebendo essa ajuda dentro da casa espírita. E assim, envoltos por essa cúpula de luz, nós vamos rogando ao Pai que abasteça o nosso coração de fé, de amor, de esperança. Pai querido, o Senhor que conhece a cada um de nós, porque foi quem nos criou, que conhece as nossas possibilidades, que sabe da nossa capacidade de superação, nos ajuda para que nós possamos caminhar, para que nós possamos nos reerguer todas as vezes que nós caímos, que nós possamos não nos deixar levar pela tristeza constante e pela angústia, que nesses momentos nós possamos orar e sentir a Sua presença nos levando adiante. Que nós possamos ter essa certeza e sentir Jesus ao nosso lado, nos ajudando. Que possamos, Jesus querido, que possamos, Pai amantíssimo, aprender a confiar, a Te seguir. E assim, Pai querido, nós agradecemos por todas as oportunidades que nós temos constantemente de recomeçarmos e de melhorarmos. Nós sabemos do seu perdão e que apesar de às vezes já todo dia fazermos coisas erradas, que nós possamos ter essa força de agora recomeçarmos de uma maneira adequada. Pois o que importa não é o que está para trás, mas é o de que nós somos capazes de fazer daqui para frente, porque nós sabemos que o amor cobre uma multidão de pecados. Que nós possamos, Pai, aprender a nos amar, a Te amar e a olhar com amor ao nosso próximo, a fazermos o bem e assim nos ajudando, ajudando ao outro, caminhando para a nossa felicidade. Em Teu nome, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de todos os benfeitores amigos que estão conosco nesse instante, nós agradecemos tudo que nós recebemos e pedimos que tenhamos essa força para mantermos ao nosso redor todos esses fluidos benéficos que nós recebemos nesse instante. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz e até a próxima semana.